Eu recomendo a série de livros Escatologia Descomplicada, são bastante esclarecedores e de linguagem clara e acessível. Segundo, nós somos mordomos. A gente fala muito essa palavra mordomo para a igreja, né? O trabalho, o serviço, a obra. Mas você é mordomo dos seus filhos. Deus emprestou os seus filhos a você. Na verdade, os seus filhos nem são seu mesmo de verdade. Eles são do Senhor. E Deus lhe deu o privilégio de cuidar deles por um tempo. E por Deus ter colocado isso na sua mão, você é responsável por isso. Está escrito lá no Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor. É do homem, é da mulher, é do marido, é do pai, é da mãe? É não. É herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Galardão é o que? É recompensa. Deus te dá recompensa. Deus te dá um presente. Deus te dá algo que é dele. É de Deus. Se der errado na sua vida, o teu filho, a criação dos teus filhos, você pegou algo de Deus e destruiu. Como flechas na mão de um homem, versículo 4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, não falarão com seus inimigos à porta. Então, o que a gente aprende aqui? É uma herança de Deus. Pertence ao Senhor. Deus nos deu como uma aljava, como uma flecha na nossa mão. Amém? Para ser usado para o bem ou para o mal. O que é uma flecha? Uma arma, né? Hoje não usam mais esse tipo de arma. Mas antigamente, podia, se fosse hoje, seria um fuzil. Deus deu na sua mão um fuzil. Não é? Uma arma. Para que serve a arma? Depende. A arma pode servir para muita coisa boa. Não é verdade? Mas também pode destruir, pode matar, pode causar dano. É terrível uma arma mal usada. E é isso que a gente tem visto em muitas famílias. Filhos que foram mal forjados, mal fabricados, mal feitos. Vai trazer problema para a família, vai trazer problema para o pai e para a mãe, vai trazer problema para os avós, vai trazer problema para a sociedade, vai trazer problema na escola, vai trazer problema no emprego. Por quê? Porque os pais não fizeram a coisa direita, como a palavra de Deus explica. Terceiro, todo filho precisa de sustentação. Ele não nasce feito, ele pertence ao Senhor. Deus colocou na sua mão para você usar, amém? Para você usar muito bem, louvado seja Deus, mas ele precisa de sustentação. Está aqui um. Olha aí. Alguém sabe como é o nome disso aqui? Tripé. Ele fica em pé com 2 pés? Com um pé ele fica? Você sabia que qualquer coisa na face da terra, para ele ficar em pé, precisa de 3. Amém? Precisa de 3. A gente que Deus nos deu o equilíbrio, inclusive eu estou meio desequilibrado, por causa do negócio aqui no labirinto. Aí a gente consegue ficar em pé, se equilibrar em 2, né? Mas uma coisa inanimada, tem que ter 3. Como na criança, ela ainda não tem o equilíbrio da vida, ela ainda não tem o conhecimento da vida, ela não tem o crescimento nem a maturidade, ela precisa também desses 3 pés. Sabe o que é? Autoridade. A criança precisa de um pé chamado autoridade, que quem dá é o pai, a mãe. Precisa de limite. Precisa também de amor, de afeto, porque se faltar um deles, ele cai. Autoridade, vamos lá, autoridade. Primeiro, autoridade. Você já imaginou o que é qualquer coisa sem autoridade? Você se sente bem num lugar sem autoridade? Você se sente bem num lugar onde não tem uma cabeça?
onde não tem uma ordem, onde não tem uma lei, onde está tudo adoidado. Você gosta disso? Não, ninguém gosta. Você não se sente seguro, você não se sente bem. Você sente que a coisa vai ruir a qualquer momento. Então a autoridade, irmãos, é uma base que é preciso dentro da casa, é preciso na sociedade, é preciso em qualquer lugar. É por isso que o mundo está de mal a pior, porque tiraram essa perninha da autoridade. Então o pai hoje não apita, a mãe não apita, o professor não apita, o padre não apita, o pastor não apita, o policial não apita, ninguém apita nada, ninguém manda mais em nada. A autoridade foi esvaziada da nossa sociedade. Aí é o caos. A gente se sente inseguro. Por quê? Quem que vai te proteger? Quem que vai dar o grito na hora certa? Quem que vai dizer, deixa comigo? Não tem. A autoridade se esvai. A autoridade é algo que está ligado, irmão, à personalidade, ao caráter, à imposição que você é, que você mostra que você está presente. Então, quando um filho nasce dentro de uma casa, que ele não vê autoridade dentro da sua casa, ele está perdido no mundo, ele não sabe em quem confiar, ele não sabe em quem acreditar. O pai diz uma coisa, a mãe diz outra, um diz vá para lá, outro diz vem para cá. Ele está perdido no mundo, coitado. Ele vai ficar feito uma barata tonta, voando para um lado para o outro, sem saber o que vai dar na vida dele. Precisa autoridade dentro de uma casa, dentro de uma família. Precisa de limite. O que é o limite? É a ordem. É aonde deve ir. É a linha que não pode ser ultrapassada. Mas tem casa que não tem limite. Não tem regra, não tem nada. Essas pessoas, elas não sabem o que é o certo e o que é o errado. Elas não têm a baliza, elas não têm a forma das coisas. Ela não tem, ela está diluída no meio de milhões de pensamentos e tudo mais. Precisa de limite dentro da casa. É o limite, irmãos. O limite é algo tão importante na vida da gente, sabia? O limite que você coloca lá na sua casa, ele tem que ser claro. Claro. Sabe o que é um limite claro? É quando você diz uma coisa para o seu filho e amanhã você não desdiz. Ele vai saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Porque ele vai colocar na mente dele. Lembra, a mente dele está sendo formada. Aí ele vai dizer assim, espera aí. Meu pai disse isso, minha mãe disse isso. Mas anteontem ele deixou, ele permitiu. Então se quebrou a certeza. Se quebrou a verdade. Entende? É quando você diz um não, aí depois aquele não é mais não, é permissão, é sim. Aí o teu limite, você tinha dito onde era a linha do limite, mas aí como você disse sim, ele ultrapassou, aí agora ele está sem limite. E o que a gente vê hoje? Não é isso acontecendo dentro das casas, dentro das famílias? Antigamente, irmão, depois que o pai dizia uma coisa, acabou-se, era lei, ninguém mudava. Sabia? Mas as pessoas hoje brincam com essas coisas. Né? Brincam. E o terceiro, irmãos, que não pode faltar, porque esses dois são muito importantes, tanto a autoridade quanto o limite, que são as regras, que são a sustentação das coisas dentro da sua casa, do seu filho, na personalidade dele, no crescimento dele, naquilo que ele vai entender como certo, como errado, como verdadeiro, como honesto, como algo que realmente vale a pena viver dentro daquele padrão, dentro daquele limite, dentro daquela forma, é o amor, o afeto, o sentimento. E isso também é importante. Qualquer uma dessas coisas aqui que eu falei, né, sem a dose do amor, ele pode causar um problema muito sério para a criação do filho. Vou te dizer, muitas vezes nós vemos na igreja isso acontecendo. Nós que somos mais velhos na fé, né,
o pastor Neto, eu, quem tem mais de 30, 35 anos de fé aí, já viu muito isso. Pessoas que criaram os seus filhos dentro da igreja, presta atenção, trouxeram os filhos para dentro da igreja, eles frequentaram a escolinha, eles frequentaram os cultos, participaram até do grupo de jovens, de adolescente. Depois, quando eles engrossaram o pescoço, como diz o cearense, eles dão lavando, vão-se embora e nunca mais quer saber da igreja. Aí você pergunta, o que foi que deu de errado? Alguma dessas duas coisas que falhou. Porque talvez o pai tivesse autoridade, talvez tivesse dado os limites, mas da forma errada. Não convenceu eles. Não fez ele amar aquele filho, aquela filha, amar o estilo de vida dele. Ele só obrigou, ele foi pela força. E a autoridade, ela é muito fácil de você conquistar a autoridade. Tem diversas formas para você conquistar a autoridade. Pode ser na força, pode ser na violência. A autoridade é algo que se conquista, né? Pela força, pela violência, pela truculência, pelo medo. Só que na primeira oportunidade que a pessoa tem, ela foge. Já a autoridade de Deus, a autoridade divina, por exemplo, Deus é a autoridade na sua vida, amém ou não? Amém. Por que você não sai daqui? Se Deus é autoridade e você está submisso à autoridade de Deus, por que seu filho, você é autoridade e o seu filho está submetido à sua autoridade? Por que você não sai daqui? Ou será que ele vai sair debaixo da sua autoridade? Porque ele não ama o que você ama. Então a autoridade, o limite, a forma como você cria o seu filho, precisa você fazer eles amar também. Ele tem que amar o que você ama. Amém? Diga graças a Deus. Então veja bem, você pode ser muito autoritário, você pode ter limites e ensinar os seus filhos as coisas certas. Mas se não for da maneira, né, que convença ele, que faça ele realmente acreditar na sua pregação, no seu ensinamento, na sua doutrinação, se ele não se convencer disso, na primeira chance que ele tiver, ele vai sair, vai embora. Então, o que a gente viu muito acontecer, né? Graças a Deus, não aconteceu na minha família. Não aconteceu na família do pastor Neto, nem na família do pastor Jota, nem na família de muitos irmãos aqui, mas de muitos outros aconteceu. Talvez você tenha dado limites para os seus filhos, tenha dado autoridade de uma maneira errada, e quando ele pôde, ele quebrou todas as algemas, quebrou todas as cadeias e partiu e foi para o mundo. Então analise como é que você vai usar da autoridade que Deus te deu. Analise o tipo de limite que você dá para os seus filhos. Se ele não estiver, digamos assim, lubrificado ou azeitado com o amor, ele vai se rebelar. No momento que você achar que conseguiu, aí ele se rebela, se solta e vai para o mundo. Não é isso que você quer? Claro que não, né, irmãos? Então presta atenção. Teu filho, ele precisa de autoridade. Teu filho precisa também de limite. Mas tudo isso com o amor. Com a maneira certa de lidar com essas coisas. É só você olhar para Deus. Amém? Olhe para Deus. Deus, até quando nos castiga, a gente ama mais a Ele, sabia? Quando Deus nos castiga, quando Deus pesa a mão sobre nós, a gente ama mais a Deus. Não é verdade? Quem ama a Deus é assim. Quando ele recebe o castigo, ele sabe que foi castigado, ele sabe que foi. Aí ele ama mais ao Senhor. Porque ele sabe que Deus está fazendo o quê? Cuidando dele. É o que a palavra de Deus diz aqui, irmãos. Lá no Hebreus, olha, Hebreus capítulo 12. Presta atenção. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Deus, mais uma vez, né? Quando nós chamamos Deus de Senhor,
nós estamos dando a ele autoridade. Nós estamos submetidos à autoridade de Deus. Quando nós chamamos Deus de Pai, nós estamos dando a Deus autoridade. E nós estamos submetidos à autoridade do nosso Pai. Quando nós chamamos Deus de Rei, nós estamos dizendo que nós somos súditos dele. E nós obedecemos a Deus. Diga graças a Deus. Então aqui, Hebreus 12, 6 diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Recebe por filho. Presta atenção. Quem ama não gosta, mas é obrigado a açoitar o filho. Sabia? É obrigado a açoitar o filho. Com amor. Como é que é açoita com amor? É não matando o menino. É não espancando o menino. É dando o castigo da maneira certa. Da maneira correta. Vou dizer, a maneira errada. O menino está ali brincando com as coisas e tal, não sei o que, fazendo coisa errada, não sei o que, você chega lá e dá uma palmada no menino. Você fez certo ou fez errado? Errado. Coitado, está brincando, sabe nem o que está fazendo. O menino tem um susto. Se o menino tivesse a inteligência de um adulto, ele dizia assim, vale, minha mãe ficou doida. Está me espancando, não sei nem porquê. O filho tem que ser com inteligência, meus irmãos, com amor. Você primeiro vai dizer, meu filho, isso aqui que você está fazendo está errado. Não é para fazer isso. Você vai explicar, mostrar, ensinar, vai inculcar na cabeça dele, amém? Quem está entendendo, diga amém. Pois é. Aí, se você fizer isso novamente, aí você vai dando os limites, né? Se você fizer isso novamente, vai acontecer isso, isso e isso com você. E você tem que cumprir. É o que Deus faz. Deus diz assim, não faça isso, nem isso, nem isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. E acontece. Deus está sendo mal? Tá não. Porque Ele está sendo Pai. Ele está amando. Ele está dizendo e está dando as consequências quando os limites são quebrados. Quando a autoridade, ela não é levada em conta, quando ela é feita, né? Quando a pessoa não leva em conta a autoridade tem o dever de punir o desobediente. Porque senão ele perde completamente a autoridade. Então, Deus nos recebe por filho. E você recebeu também um filho ou uma filha. Então você tem obrigações para com essa pessoa. Se Deus não nos corrigir, irmãos, se Deus só nos der bênção, a gente vai se desviar tudinho. Sabia? Nós tudinho aqui se dizia, se Deus só nos der as bênçãos, se Deus não nos repreender, se Deus não nos mostrar, muitas vezes, coisas difíceis, se Deus não nos fizer compreender as coisas da vida, às vezes que as coisas dão errado. Então Deus, Ele é equilíbrio. Ele abençoa, Ele derrama bênção e graça sobre os seus filhos, mas não deixa eles irresponsavelmente soltos aí fazendo o que quer da vida, não. Na hora que faz errado, Ele chega junto. Por quê? Porque aqui está escrito, Deus corrige e ama, açoita aquele que recebe por filho. Quem quer ser filho de Deus? Tem que aceitar também o chicote de Deus. Amém? Tem que aceitar. Você só quer o lado bom da bênção, do milagre, da prosperidade, da abundância, e vai viver a sua vida do jeito que você quer? Não é assim na Bíblia, não é assim na palavra. 7. Se suportais a correção, Deus nos trata como filho. Olha, se Deus te castigar, você suportar a correção, Deus trata você como filho. Você fica em casa, você é amado. Depois o pai vai lá, né? Ah, meu filho, olha, entendeu? É assim que acontece, irmão. Trata com o filho. Porque
Que filho há a quem o pai não corrija? Tem algum filho que o pai não corrija? Tem, só os nossos. Mas os filhos de Deus não. Os filhos de Deus, como Deus é justo e perfeito, todos ele corrige. Ah, pastor, pois Deus nunca me corrigiu, não. Ou você é santo demais, nunca precisou de uma correção, ou então você não é filho de Deus. Escolha. Porque se você é filho, se você erra, se você peca, se você desagrada a Deus, Deus corrige a gente. Corrige, a gente muitas vezes tem que ficar triste. Muitas vezes a gente tem que chorar. Muitas vezes a gente tem que se arrepender. Porque Ele é Pai. Amém? Versículo 8. Mas se estáis sem a disciplina, da qual todos são feitos participantes, disciplina é para quem? Para os filhos. É para quem? Para todos. Mas se vocês estão sem disciplina, vocês são bastardos e não filhos. Então, se você não quiser tratar o seu filho como filho, você está criando dentro de casa um bastardo. Não é filho, não tem amor, não tem compromisso, não tem obrigação, é um bastardo. Bastardo é assim, você pegou para criar, para fazer uma caridade. Mas no dia que ele quiser, ele pega, né, a roupinha dele, bota dentro da sacola e vai embora. Você não faz nada. Porque é bastardo. Agora, filho não. Filho, se ele for embora, o pai vai ficar esperando. Como diz a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas. Vai passar anos e ele vai ficar lá na varanda esperando o dia que o filho vai retornar. Diga graças a Deus. Isso é amor de pai para com filho. Hoje nós já temos um tipo de pessoas que abandonaram seus filhos. Os filhos foram tão ruins, ou são tão ruins, que o pai e a mãe dizem assim, eu não quero ele aqui não. Eu quero que ele vá bem para longe. Quer nem saber dessa peste. Não está sendo pai de verdade, nem mãe de verdade. Alguma coisa deu errado que aconteceu isso. Pode ser ruim como for, mas o pai é o pai. Ele vai corrigir, ele vai fazer o que é certo e vai esperar o retorno do filho rebelde. Diga graças a Deus. Então, irmãos, diante desses 3 primeiros tópicos, eu vou resumir aqui o final, como eu já falei para os irmãos. Essas 3 mensagens do pai, do homem, da mulher, dos filhos, estou preparando um estudozinho, um e-book. Breve eu vou colocar, porque dá muito trabalho formatar, eu não tenho tempo, né? Eu não terminei ainda, mas daqui a pouco eu vou colocar no grupo da igreja, você pode ler na íntegra essas nuances de como ter uma família abençoada na casa de Deus. A mulher com as suas responsabilidades, o homem com as suas responsabilidades, os pais com as suas responsabilidades, né? Como criar os seus filhos. Mas para a gente terminar, né? Quando eu disse terminar, você já sabe, né? Tem mais 15 minutos, tá? Todo pregador é assim, eu estou terminando, pode contar no relógio, mais 15 minutos. Mas vamos lá. Então, veja bem, identifique os enganos. Eu recomendo a série de livros Escatologia Descomplicada, são bastante esclarecedores e de linguagem clara e acessível.